Saúde, a OPAS, Miguel Aragão, Cláudio Salgado, representante da Secretaria de Atenção Primária à Saúde, e Draúrio Barreira, que é diretor do Departamento de HIV/AIDS, Tuberculose, Hepatites e Infecções Sexualmente Transmissíveis do Ministério da Saúde. Podem se sentar, por favor. Antes da gente começar, só vou dar um recadinho. A ministra viria para cá, mas ela está numa agenda que atrasou um pouquinho, tem outras encavalando, então a gente acha que ela não consegue chegar a tempo, mas está muito bem representada pela secretária Tel, que vai dar todas as informações para a gente. A gente vai falar hoje das estratégias de combate e prevenção contra hepatites virais. Julho é um mês tradicional para isso. É um tema muito importante de saúde pública. Por isso, a gente está aqui hoje para apresentar os dados mais recentes e as estratégias do Ministério da Saúde para o combate às hepatites. Então, vou começar com o Draúrio, que é diretor do departamento que cuida disso na SVSA, e ele vai fazer uma apresentação dos dados epidemiológicos. Por favor, Draúrio. Obrigado, bom dia a todos e todas. Eu estou vendo muita gente da imprensa que, então, apesar de ser minha zona de conforto, falar de dados epidemiológicos e informações quantitativas, eu queria hoje fugir um pouquinho a minha zona de conforto e falar um pouco da priorização do Ministério da Saúde e, mais até do que do Ministério da Saúde, do governo Lula, de um plano de eliminação de várias doenças, de 14 doenças, totalmente alinhado aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável e à Agenda 2030 das Nações Unidas, para que a gente pare definitivamente de conviver com doenças que a gente tem condições de eliminar. E, nesse sentido, o Julho Amarelo e a discussão de hoje aqui sobre as hepatites, acho que são exemplos lapidares de doenças que a gente pode efetivamente eliminar até a data limite de 2030. Portanto, eu vou ser mais breve na apresentação dos dados e falar um pouco mais da priorização da eliminação. Eu estou sem o controle para passar, alguém passa para mim? Então, pode passar, pode passar. Bom, em primeiro lugar, eu queria falar da relevância desse tema. A gente está falando de um grupo de doenças, né, que tem todo um abecedário, A, B, C, D, E, que hoje afeta cerca de 400 milhões de pessoas por ano e chega a matar, no conjunto das hepatites virais, cerca de 1.400.000 pessoas no mundo. Isso significa que provavelmente será, num futuro muito próximo, se o mundo inteiro não se mobilizar no sentido da eliminação, obrigado, a doença que mais matará num futuro imediato, daqui a 2, 3 anos, porque a gente vem vendo as outras doenças infecciosas que tinham grande letalidade, como o HIV/AIDS, que já deixou de ser há alguns anos a doença que mais mata das doenças infecciosas, a tuberculose assumiu essa posição indesejada de ser a doença que mais mata no mundo, com cerca de 1,5 milhão de mortes por ano, e as hepatites vêm mantendo nesse patamar de mais de 1 milhão, 1.400.000 pessoas perdendo suas vidas todos os anos. Então, é um conjunto de doenças absolutamente prioritário para o enfrentamento. Aqui eu quero chamar a atenção que a gente tem informações que realmente permitem que a gente almeje a eliminação das hepatites. E aqui começando com a hepatite A, que é uma doença que tem vacina, que está no calendário vacinal do Programa Nacional de Imunização e que vem apresentando nos últimos anos, de 2014 a 2022, uma queda muito significativa, de quase 90%, passando a algo em torno de 750 casos por ano. Nosso objetivo em relação à hepatite A é realmente expandir a cobertura vacinal, que hoje não chega a 80%, mas chegar a 100% de todas as crianças sendo cobertas pela vacina contra a hepatite A, e com isso a gente eliminar, num prazo muito curto de tempo, a hepatite A do Brasil.
Eu não vou aqui entrar em detalhamento, vocês têm os dados disponíveis e podem consultar diretamente, e a gente também disponibiliza qualquer informação que vocês precisem. Então, informações de região, sexo, eu acho que pode ser... Eu não preciso repetir aqui os dados. Em relação... E aí eu entro nas duas letras mais importantes no enfrentamento, hepatite B e C. A gente também tem notícias que nos permitem otimismo no sentido da... Ok, obrigado. No sentido da eliminação, e a gente vem observando um declínio na mortalidade da hepatite B consistente ao longo dos últimos anos. A gente também teve uma diminuição da ocorrência nesses anos recentes, mas a gente não tem muita segurança de separar o que é, de fato, uma diminuição real e bem-vinda de uma diminuição causada pela pandemia e a dificuldade de acesso às pessoas e ao diagnóstico, né? A gente vai ter um cenário mais realista a partir de agora, do ano de 2023. 2022 ainda foi muito influenciado pelo retorno pós-pandemia. No caso da hepatite C, a gente também tem um declínio muito importante na detecção, o que não é uma boa notícia, porque, de fato, a gente precisa ampliar muito o diagnóstico e a gente espera, na verdade, ter um aumento de casos a partir da detecção, porque a grande vantagem no que diz respeito à hepatite C é que nós temos tratamento e cura, diferente da hepatite B, que a gente tem vacina e prevenção, mas não tem um tratamento que efetivamente cure para sempre a hepatite. No caso da hepatite C, é um tratamento altamente eficaz, eu vou voltar a ele daqui a pouco, e curto. 12 semanas é suficiente para a pessoa ficar livre definitivamente da hepatite C, além do fato de que, há poucos anos, se a gente pensar 10, 15 anos atrás, o tratamento da hepatite C, em certos casos, chegava próximo quase ao preço de um transplante de fígado. Então, a gente teve um declínio muito importante e temos essas ferramentas, tanto do ponto de vista de diagnóstico e de tratamento, que permitem também que a gente almeje a cura, a eliminação da hepatite C. Ainda que no abecedário das hepatites, eu só quero dizer que a hepatite delta, D, ela é uma hepatite muito localizada na região norte, especialmente em relação às populações indígenas, mas um número não tão significativo quanto as outras hepatites virais, especialmente a B e a C, e também é beneficiada, embora não haja vacina diretamente para a hepatite delta, ela é beneficiada porque você só tem manifestação da hepatite delta quando você tem a co-infecção com a hepatite B. Então, se você vacina contra a hepatite B, você está indiretamente se protegendo da hepatite delta. Opa, obrigado. Minha coordenação motora aqui está... enfim, o tema que realmente... Eu sou diretor do Departamento de HIV, AIDS, hepatites virais, tuberculose e ST, mas meu tema atualmente realmente é a agenda de eliminação. Eu acredito realmente que o decreto presidencial do presidente Lula, que trouxe o alinhamento de 9 ministérios que enfrentam os determinantes sociais dessas doenças todas, né, que têm determinantes sociais, é um fator de mobilização muito grande que nos faz pensar no SUS como um todo e no legado que nós podemos dar, eliminando, se não as 14 doenças até o ano 2030, mas pelo menos reduzindo drasticamente a carga delas e eliminando quantas sejam, né? E efetivamente, a gente pode já antecipar que no ano que vem, no ano de 2024, nós devemos anunciar já a primeira eliminação da filariose linfática. A OPA está no processo de análise do dossiê de eliminação e deve ser a primeira das 14 doenças que nós anunciaremos a eliminação com problema de saúde pública no Brasil. Na sequência, as infecções de transmissão vertical devem ser tanto a hepatite B, quanto o HIV, quanto a doença de Chagas, quanto
a sífilis, paradoxalmente, é a mais complexa de todas essas 4 infecções de transmissão de mãe para filho, em termos de eliminação. Mas hepatite B deve ser, talvez, a segunda das infecções que a gente, das doenças que a gente pode anunciar a eliminação. E isso é um movimento global. Nós fomos convidados, inclusive, a participar no próximo dia 25 de setembro, em Washington, para mostrar a experiência brasileira com esse comitê interministerial, que reúne 9 ministérios, na luta de eliminação dessas doenças. A OPAS tem um plano ainda mais ambicioso de eliminar 30 doenças em todas as Américas. Então, estamos completamente alinhados e o Brasil parte na frente, dando o exemplo da factibilidade da eliminação dessas doenças. Então, para que vocês vejam, a hepatite B, a gente tem uma estimativa de cerca de 1 milhão de pessoas infectadas pelo vírus. Apenas 1/4 delas são diagnosticadas hoje, portanto, passíveis de tratamento, porque a gente não pode tratar quem a gente não conhece. Apenas 41 mil em tratamento nesse momento e 700 mil pessoas a serem diagnosticadas. Então, as ações do Julho Amarelo, as ações prioritárias do Ministério da Saúde são no sentido de expandir o diagnóstico e detectar essas pessoas, porque só a partir do conhecimento de quem tem o vírus a gente pode tratar e, obviamente, vacinar a todas as pessoas para que evitem a infecção pela hepatite B. Uma outra coisa importante é que nós já lançamos virtualmente e lançaremos em breve fisicamente o novo protocolo clínico e diretrizes terapêuticas da hepatite B, trazendo uma simplificação diagnóstica que antes exigia procedimentos invasivos, biópsia hepática e testes laboratoriais. Hoje, a gente tem testes rápidos de virologia, de contagem de carga viral, que a simples presença da viremia, do vírus circulando no sangue, é critério para o início do tratamento. Então, foi simplificado radicalmente o diagnóstico. O tratamento também foi simplificado e, com isso, a gente almeja e conta aqui, inclusive com a parceria da divulgação da imprensa, para que as pessoas saibam que em todas as unidades de saúde do SUS nós temos testes disponíveis e temos tratamento. Portanto, esse é o primeiro passo, acesso à informação para que a gente tenha acesso também ao diagnóstico e ao tratamento. No caso da hepatite C, a gente tem cerca de 520 mil pessoas infectadas, não diagnosticadas e tratadas, e cerca de 150 mil que já foram diagnosticadas, tratadas e, neste caso, curadas, porque é uma doença que tem cura, e a gente já vem apresentando um declínio de mortalidade em relação à hepatite C, mas, obviamente, ainda estamos muito longe da detecção necessária, né? Porque, neste caso, não há uma vacina para a hepatite C, a gente realmente precisa expandir o diagnóstico e o tratamento curativo, que é um tratamento de apenas 12 semanas, um tratamento curto, hoje com um coquetel, a exemplo do tratamento também do HIV, com 3 antivirais, todos no mesmo comprimido, dose fixa combinada, que cura o paciente em 12 semanas. A gente tem outros tratamentos, né, mais simples que esse, que não é necessário chegar até o 3 em 1, que é uma terapia, digamos, de resgate para aqueles pacientes que não foram curados com sofosbuvir, que é uma das 3 drogas do coquetel. Bom, nesse mês, portanto, né, e toda a divulgação do Julho Amarelo, que o próprio presidente Lula lançou, e a gente está buscando realmente, como primeiro passo, essa difusão de informação para que todos saibam da possibilidade de diagnóstico e tratamento, e, no caso da hepatite A e B, de vacinação. Fizemos, então, portanto, como eu já disse, a atualização do PCDT, das recomendações do protocolo clínico e terapêutico, foi lançado agora, semana passada, dia 10.
Na sequência, fizemos um seminário com todos os coordenadores, parceiros, sociedades médicas, sociedades de categorias profissionais, CONAS, CONASEMES, enfim, todos os parceiros, para dar grande visibilidade à perspectiva de eliminação. Foi chamado esse seminário de Diálogos para a Eliminação das Hepatites Virais. Lançamos agora o Boletim Epidemiológico das Hepatites e o Cláudio Salgado está aqui na mesa conosco. Lançamos uma nota técnica conjunta da Secretaria de Vigilância em Saúde e Ambiente e a SAPS, Atenção Primária e Saúde, com recomendações para a intensificação da testagem rápida e vacina das hepatites A e B. Bom, terminando, a gente tem um filme publicitário, mas eu queria, novamente, para encerrar, falar da importância da comunicação para incentivar a estratégia de testagem, tratamento e imunização. Tudo isso é fornecido, né, gratuitamente pelo nosso SUS. A vacina A e B contra a hepatite A e B é disponível, assim como os testes rápidos e o tratamento das hepatites B e C. É só clicar aqui, entra. Perfeito, obrigado. Fique atento. As hepatites B e C são muitas vezes silenciosas na fase inicial. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, as hepatites B e C causam 1,1 milhão de mortes e 3 milhões de novas infecções no mundo, anualmente. As hepatites B e C são silenciosas e preocupantes, pois podem evoluir para cirrose, câncer no fígado e levar à morte. O Sistema Único de Saúde oferece testes e tratamentos gratuitos para hepatites B e C e vacina contra a hepatite B. Não ignore os sinais. Quanto mais cedo você souber, mais rápido poderá tratar. Obrigada, Drauri. Obrigada. A gente passa a palavra agora para a secretária de Vigilância em Saúde e Ambiente, Etel Maciel. Bem, bom dia. Um prazer recebê-los aqui. Nós queríamos destacar algumas questões, né, do nosso boletim lançado. Uma delas é a importância de nós qualificarmos cada vez mais, né, a nossa informação. Como vocês viram, nós temos uma prevalência da doença em homens, nas hepatites em geral, na raça cor preta e parda. Então, precisamos ampliar esse diagnóstico e aí essa parceria, nessa nota técnica, incluindo sempre que nossa ministra tem falado, né, do nosso Ministério Único da Saúde, nós temos trabalhado intensamente em conjunto com a Secretaria de Atenção Primária, onde os diagnósticos são efetuados para que a gente amplie cada vez mais. Nós tivemos um impacto significativo da pandemia, isso é importante ser pontuado, né? Uma diminuição nesse diagnóstico nesses anos da pandemia, que nós precisamos agora resgatar e ampliar nas nossas unidades de saúde. Outra questão que eu queria destacar é na aprovação, né, desse nosso, na Conitec, do nosso novo plano, incluindo esse novo tratamento encurtado, que possibilita com que as pessoas tenham a cura num período menor, com menos efeitos. Esse é sempre o que a gente procura, né? Essa combinação, um tratamento curto, onde os medicamentos sejam combinados, com menos efeitos adversos, que as pessoas possam aí, conseguir chegar à cura, principalmente na hepatite C. Nós temos, como vocês têm acompanhado, o grande movimento, né, nacional pela vacinação. Nós, infelizmente, temos, desde 2015, uma diminuição das nossas coberturas. Isso se reflete nos nossos números de transmissão aí na fase adulta. Então, nós precisamos de vacinação das nossas crianças, né, com as vacinas que estão disponíveis no nosso Sistema Único de Saúde. Como vocês sabem, a vacina de hepatite B é uma vacina que a gente já
já faz na maternidade, o ideal, né, isso. E isso a gente precisa garantir que 100% das nossas crianças recebam essa vacina ao nascer e depois a sua complementação na pentavalente com 2, 4, 6 meses. Então, nós precisamos de resgatar essas altas coberturas para garantir que os nossos números em uma doença que é prevenível e que leva as pessoas ao óbito para que a gente não tenha esses casos mais no Brasil. Infelizmente, como vocês também puderam ver no boletim, a nossa concentração é na faixa etária adulta, porque tem uma relação com a transmissão, que é por via sexual e também pela usuários de drogas, né, das nossas drogas, as drogas ilícitas. Nós tivemos também uma diminuição, infelizmente, no governo passado, na prevenção dessas ações, com diminuição, inclusive, de entrega de seringas, que são importantes, uma forma de prevenção importante. Então, nós retomamos todas essas ações, colocamos as compras em dias e estamos trabalhando fortemente na prevenção nessas formas de transmissão das 2 doenças que mais matam no Brasil, né, hepatite B e C. Então, acho que, em linhas gerais, eu queria destacar isso e agora abrimos aí para as perguntas. Obrigada, secretária. Só quero agradecer e registrar a presença do presidente do Conselho Nacional de Saúde, Fernando Pigato. Oi? Sei disso. Ela nos avisou. Obrigada pela presença. Vamos abrir agora para perguntas. Peço para que vocês se identifiquem o veículo, por favor. Oi. Oi, bom dia. Paula Ferreira, do Estadão. São 2 perguntas. Aqui, no caso no quadrinho, né, dos tipos de hepatite, a gente vê que, no caso da A, por exemplo, mesmo com a pandemia, ela tem um aumento, né, em 2022. Tem alguma hipótese para isso? Relação com saneamento básico, alguma coisa nesse sentido? E também por que se tem alguma hipótese para o Sudeste, né, que, teoricamente, é a região mais desenvolvida, concentrar maiores números desses casos? Tem a ver com o tamanho da população. E a última é se vocês pretendem fazer alguma espécie de busca ativa para vacinação, né? Porque vocês fizeram essa nota técnica, mas se tem uma determinação ou mesmo ampliação de equipes para fazer essa busca no domicílio das pessoas, já que a vacinação é um obstáculo. Seria melhor a gente ouvir os 3 e aí faria uma rodada. Você quer apresentar? Sim. Primeiro, eu queria aproveitar a oportunidade de apresentar Mário Gonzalez, que é o coordenador do Coordenação Geral de Hepatites Virais do Ministério da Saúde, que, com mais propriedade do que eu, pode responder as questões técnicas. Mas acho que a gente podia fazer uma rodada de perguntas primeiro. Quem mais? É o próximo? Não? Então, podemos responder a pergunta da Paula, por favor. Mário pode complementar depois, mas a hepatite B e C, ela acaba sendo mais silenciosa, mais crônica, né? As hepatites A, você tem uma questão também visual, é mais aguda. Mário depois pode complementar aí a resposta, mas acaba chegando às unidades e tendo uma facilidade maior para a detecção. E, em relação ao diagnóstico, você está correta na interpretação. Quando você tem sistemas mais estruturados, você tem um melhor diagnóstico daquelas ações. Como você pôde observar nos números, nós temos aí uma estimativa que próximo de 70% das pessoas que têm a doença hoje não estão diagnosticadas. Então, as ações, por isso, a intensificação de uma interação maior, e a nota técnica que foi publicada em conjunto com a SAPES tem essa
essa intenção de que nós possamos aí fazer multiplicação com os agentes comunitários de saúde, que essa ação educativa sobre a procura do teste das hepatites possa acontecer e que, em todas as consultas nas unidades de saúde, essa ação possa ser incluída. Por exemplo, a pessoa está fazendo pré-natal, ela está ali para uma outra ação, mas esse teste precisa ser incluído no rol dos diagnósticos, né? Nós precisamos, por exemplo, que alguém que esteja tendo uma consulta, por exemplo, de hipertensão, que o teste seja incluído nas ações de consulta com os profissionais de saúde. Então, na verdade, essa ação educativa, né, dos nossos profissionais para ampliação da oferta e do diagnóstico, para que a gente possa encontrar essas pessoas que hoje nós estimamos que tenham a doença e que não saibam do seu diagnóstico. Tem relação com o fato também de ser uma população mais vulnerável, usuários de drogas, muitas vezes moram na rua? Sim. Sim, nós temos a política, né, dos consultórios de rua agora, a política da saúde na população em situação de rua, tudo isso, essa ação, essa nova ação do novo plano vai englobar, né? Mário, você quer falar alguma coisa em relação mais à hepatite A, da pergunta que ela falou? Eu queria trazer, com relação à hepatite A, que na verdade, a gente teve uma diminuição do número de casos entre 2014 e 2022. A gente tinha tem uma tendência de queda, que a nossa taxa de incidência, que era de 3,2 por 100 mil em 2014, caiu para 0,4 casos por 100 mil habitantes. Isso se deve principalmente à instituição da vacina, né? A vacina faz parte do calendário vacinal para crianças de 1 ano de idade e tem uma série de adultos, né, que podem também receber a vacina, pessoas imunossuprimidas, pessoas vivendo com HIV, pessoas já portadoras de outras hepatites crônicas, como as hepatites B e C. E isso é muito importante porque precisa de uma conscientização da população para que haja realmente a vacinação dos segmentos adultos, né? Além do calendário vacinal infantil, os adultos que têm direito à vacina. Se a gente olhar para os últimos anos, e principalmente entre 2017, 2018 e 2019, houve um surto de hepatite A em algumas capitais brasileiras que foi identificado, e o surto foi mais em homens do que em mulheres. E a gente entendeu, né, pela epidemiologia que a gente percebeu desse surto, que ele estava mais associado com homens que fazem sexo com homens. Então, a gente estuda a possibilidade de expandir a vacina para esse segmento de pessoas. Só vou pedir para o doutor Mauro falar o nome dele completo, para todo mundo te acreditar, doutor. Tá bem, Mário Peribanes Gonzalez. Obrigada. Mais alguma? Bom dia, Matheus De Luca, da Rede TV. Na última semana, a ministra Nízia anunciou 150 milhões que serão destinados a estados e municípios para apoiar a vacinação. As vacinas de hepatite fazem parte do calendário nacional, que está com uma cobertura de aproximadamente 48% neste ano, para adolescentes e crianças abaixo de 15 anos. Qual a importância desse valor e a expectativa de alcançar a meta de 95% neste ano? Matheus, a ideia é essa, nós estamos trabalhando fortemente, né, com estados e municípios, CONASEMS, o nosso Conselho Nacional de Saúde, com a participação social, porque isso não é um problema do governo, né, é um problema da sociedade como um todo. Essas baixas coberturas vão se refletir nesses números de pessoas doentes, né, adoecidas e óbitos, bastante importantes no Brasil. Esse dinheiro, esse financiamento, ele visa uma nova ação, né, lançada pela ministra, que é a ação de microplanejamento, onde nós vamos, com uma equipe do Ministério da Saúde, para estados e municípios e fazemos ações localizadas, porque o que nós estamos mudando, né, o conceito agora no Ministério liderado pela nossa ministra, é que antes nós pensávamos o Brasil como um grande bloco e as ações eram
eram as mesmas ações para todos os lugares. O grande diferencial desse novo governo, né, sob a liderança da nossa ministra, é olhar as particularidades. Então, as regiões são diferentes, como mostram os nossos números. O que a gente vai fazer para o Nordeste não pode ser a mesma coisa que a gente vai fazer para o Sudeste. Então, o microplanejamento tem essa intenção de olhar, e, às vezes, Matheus, são municípios muito pequenos. O que a gente tem observado, que a grande parte dos municípios do Brasil, né, ações específicas no município, a gente consegue fazer o resgate e fazer essa mudança. Então, a gente está colocando, né, os nossos esforços nessa nova ação, que se chama microplanejamento, aí, e também em colaboração com a OPAS, e nós estamos fazendo, por exemplo, um exemplo bem pequeno para você, que é concreto. Nós estávamos no congresso do CONASEMES nessa semana, está acontecendo ainda, por isso que o secretário Nésio não está aqui, inclusive, né? Ele está lá ainda, mas uma das cidades de Goiás, para atingir a meta de 95%, precisa encontrar 4 crianças. Então, assim, não é um esforço grande para aquele município, que tem poucas pessoas, mas com um financiamento é possível que a gente consiga, por exemplo, contratar mais pessoas que possam chegar a essas casas. Então, o que a gente está pensando agora são ações localizadas, que podem derrubar, eu diria, as barreiras que existem para que a gente consiga chegar até essas crianças. Uma outra coisa que eu queria também dizer em relação a o nosso movimento nacional pela vacinação é o retorno das condicionalidades, porque que tinha sido retirada no governo passado, né? Então, para você receber os benefícios sociais do governo federal, você precisa, obrigatoriamente, ter o cartão da criança, o cartão de vacinação em dia. Então, isso muda muito como nós vamos calcular as nossas novas coberturas, porque aonde nós temos também os maiores problemas são nas pessoas que têm uma condição socioeconômica, infelizmente, que passam que são vulnerabilizadas, né, do ponto de vista socioeconômico, e essas condicionalidades são importantes para que a gente garanta também essa vacinação. Então, são muitas ações, não é uma coisa só, né, essa publicação é uma delas, o retorno das condicionalidades, outra, esse trabalho conjunto entre SVSA, SAPES e a SAES, que é a nossa Secretaria de Atenção Especializada também, e aí, por exemplo, pegando aqui o exemplo da vacina de HPV, então não adianta a gente investir milhões e bilhões na prevenção do câncer, a gente tem que ampliar a nossa vacinação aqui para a prevenção. Então, as ações precisam ser combinadas, é isso que a gente está fazendo. Com certeza. Bom dia. Só para não passar por aqui sem dar um oi, né? Eu agradecer primeiro o convite, né, da secretária Etel para a gente estar aqui, dizer que a gente teve semana passada na 17ª Conferência Nacional de Saúde, mais de 6 mil pessoas que vieram delegadas de todo o Brasil, e foi um momento muito importante que, inclusive, lá a gente tinha um espaço, né, de vacinação. Então, vocês imaginam, tem pessoas que vêm para uma Conferência Nacional de Saúde que precisavam ainda vacinar. Eu tive numa conferência estadual de saúde que eu fiz uma pergunta, né, quem é que estava com a carteira de vacinação em dia, e praticamente 30% das pessoas que estavam lá não se manifestaram, não levantaram o braço para dizer que estavam numa conferência de saúde. Então, realmente, o que a gente enfrentou no último período não foi brincadeira, né? Foi algo muito sério, onde o ex-presidente liderava o movimento antivacina no país, mas agora, em contraponto, nós tivemos o lançamento do Movimento Nacional pela Vacinação, onde o presidente foi vacinado, pelo vice-presidente, aliás. Então, esse movimento a gente precisa intensificar ainda mais, e a gente está aqui para demonstrar que o controle social, os conselhos de saúde que existem em todo o Brasil, estão também, né, nesta caminhada para que a gente volte a ter orgulho do nosso país como referência mundial em vacinação, como fomos no passado. Então, podem contar com o Conselho Nacional de Saúde, os conselhos estaduais, municipais, conselhos locais, que, aliás, a gente teve a homologação pela ministra, né, de uma campanha que a gente vai fazer também pela criação e fortalecimento de conselhos locais de saúde, junto às unidades básicas, porque para identificar, inclusive, situações, além de quem está lá, de profissionais de saúde, quem é da gestão,
quem é conselheiro e conselheira também pode ajudar nessa identificação de aonde a gente precisa atuar para resgatar, né, esse grande orgulho da gente estar usando gotinha aqui no peito e dizer que a gente vacina muito no nosso país. Obrigado mais uma vez pelo convite, sucesso aí para a nossa campanha, para a nossa luta em defesa da vida sempre. Obrigada, obrigada. Mais alguma pergunta, gente? Uma análise muito... Como é que funciona, né? A área manda para a CETAI, a gente tem um comitê técnico, né, de assessoramento de imunização, onde todas essas indicações são avaliadas. Então, do ponto de vista técnico, acho que a próxima reunião vai ser daqui a 1 mês e meio, porque teve uma agora, e aí provavelmente entrará na pauta. Então, a gente acredita, porque como nós estamos vendo essa necessidade, né, como a vacina já é incorporada, a gente já faz uma avaliação de expansão dentro da nossa Câmara Técnica de Assessoramento. Mais alguém? É isso? Obrigada, gente. O nosso boletim epidemiológico, o link está na nossa matéria do portal. A apresentação do Dr. Draulio também está lá para vocês pegarem todos os dados, tá? Muito obrigada pela presença, obrigada a todos, a quem nos acompanhou ao vivo, a secretária e todo mundo da mesa. Obrigada, até a próxima.